Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis. Hoje é 25 de agosto de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando aqui o capítulo 7. Hoje vamos começar o capítulo 7 dessa primeira parte, Leonel e os judeus, né? Mas antes de começarmos, eu vou pedir aqui, Márcia, você pode fazer a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga? Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade responsável por esse estudo, que possamos aproveitar ao máximo esses ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou tomando aqui meu cafezinho para esquentar um pouquinho a garganta. Então vamos lá. Capítulo 7. A ação de Roberto para retirar os dois suicidas. Roberto é aquele, vamos dizer assim, auxiliar do doutor Bezerra de Menezes, né? Tem muito amoroso, mas tem muito conhecimento, né? E os dois suicidas é pai e filha, Leonel e Alcina. Então, a ação de Roberto, quem quiser anotar aí o nome dos dois é Leonel e Alcina. São os dois suicidas, pai e filha. Ação de Roberto para retirar os dois suicidas, pai e filha, do teatro dos acontecimentos, quer dizer, do local ali, da residência onde eles estavam, ou seja, do seu próprio lar, destacou-se pela suavidade da prática e espírito de piedade. Não ignorava ele que, em torno de uma individualidade impenitente, desencarnada, isso aqui é importantíssimo, porque às vezes você tem uma individualidade impenitente encarnada. Impenitente é aquela pessoa dura, né? Aquela pessoa amargurada, né? Aquela pessoa desesperada, que muitas vezes só pensa em fazer o mal, em agredir, rebelde, né? É o impenitente, né? É, é aquela pessoa que diz assim: se eu estou sofrendo, todo mundo vai ter que sofrer comigo, que não aceita conversa sobre perdão, sobre arrependimento, que se obstina no erro, no vício, no crime, tá? Então, esse é o impenitente, né? Que não querem saber. Alguém fala, poxa, fulano, e aqui, não, eu gosto do que eu estou fazendo e quer persistir no mesmo erro, quer continuar persistindo naquele erro, né? Então, eles aqui não ignorava ele quer, em torno de uma individualidade impenitente, desencarnada ou não. Quantos impenitentes encarnados nós temos por aí? Quantos? Às vezes até na própria família, né? O pai e a mãe falam, meu filho, para com essa vida. Isso não te leva a nada. Eu já te alertei tanto. E às vezes eles até agridem os pais. Ou a mulher que fala com o marido, no caso aí o marido agride a mulher. Só tem muito. Por isso ele fala aqui, desencarnada fronteiram. Isso é importantíssimo, gente. Entidades viciosas e perturbadoras, mas que também se encontram. Influenciações amorosas e amigas espiritualidade. Tem que estar dizendo o seguinte: é que às vezes uma pessoa encarnada, impenitente, tem ao redor dela espíritos viciosos e perturbados. Já reparou? Isso aqui eu já até ouvi falar, pessoas falando, que a pessoa, né, está dentro de casa, lá com a família.
Aí, de repente, chega aquela pessoa. Pode ser um filho, irmão, marido, ou parente, que é desse tipo. Você está em casa, aquela criatura chega. Você já reparou como a atmosfera do ambiente muda? A atmosfera do ambiente muda. Sabe? Parece que, de repente, né, alguma coisa assim, não fica legal. Daqui a pouco a pessoa começa a provocar, aquela que estava bem dentro de casa, começa a provocar, começa a falar assuntos desagradáveis, provocar discussão. Aí fica todo mundo que está dentro de casa que estava calmo, fica agitado, intranquilo, discutindo. Aí a pessoa diz assim: Nossa Senhora, que horror! Aí quando aquela pessoa sai do ambiente, leva um tempinho, daqui a pouco tudo volta à calma. A gente observa isso. Então, diz aqui que em torno dessas pessoas, encarnada ou desencarnada, volteiam, né? Estão como que voando em torno entidades, quer dizer, espíritos viciosas e tão perturbadas quanto ela, mas que também se encontram em flutuações amorosas já de sua espiritualidade. Essa pessoa é uma pessoa boa, né? Já aconteceu também de, às vezes, a pessoa está num ambiente meio agitado e chega alguém, e quando aquela pessoa penetra o ambiente, ela fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, aí a ambiência vai ficar diferente, mais serena, mais tranquila, né? Por quê? Porque ele veio e, junto com ele, vieram entidades boas, piedosas. Aí ele diz aqui: afeições ternas, de preferência uma mãe, um pai, um amigo dedicado. Há umas outras prestativas e sinceras, prontas a intervirem, beneficiando aquele que lhe foi caro, quer dizer, aquele que é pessoa boa que hoje está, às vezes, encarnado num desespero danado. Desde que o momento se lhes torne propício. Por isso que, muitas vezes, o amigo espiritual recomenda para a gente, você estiver num ambiente desse, e a coisa começar a ficar meio conflituosa, entre em prece, faz uma prece, pede ajuda da espiritualidade, que os bons espíritos virão em nosso socorro. Não tanto para nos ajudarmos, que às vezes a gente nem está precisando, mas aquele outro que está ali, criando aquela confusão. Sabe? Ah, Senhor, olha aquela prece. Ah, Senhor, por favor, me ajude. Acalma esse ambiente aqui. Acalma essa situação. Então, se você for uma pessoa que está sempre em prece, sempre pensando bem, está sempre, sabe, em oração, fazendo boas leituras edificantes, a sua atmosfera espiritual está harmonizada. E aí você clama pela ajuda do alto e ela vem e dá aquela acalmada. Às vezes retira dali aqueles espíritos que estão perturbando aquele outro que está dentro de casa. E a pessoa diz: Ah, ela mesma vem e diz assim: Nossa, eu cheguei da rua tão atormentado, mas agora já me acalmei. Às vezes eles dizem assim: Nossa, eu cheguei da rua agitado. Aí eles criam: Mas agora eu já até me acalmei. Você percebeu isso? Entra em prece. Que aí a criatura se acalma. Então, eles aqui, né? Apelou, portanto, para o auxílio do espírito já esclarecido, da genitora do suicida. Então, Roberto apelou, pediu ajuda, né? Da mãe do que já tinha desencarnado. Dela solicitando concurso valioso para a missão de fraternidade que se impusera a par de outras entidades votadas permanentemente ao gênero de serviço. Por sua vez, Peri, que era o espírito da indígena, também auxiliado do Bezerra, reunia seus milicianos árabes, pois os desencarnados também podem organizar milícias entre parentes, quer dizer,
grupos, né? Grupos para os serviços do bem, se lhes aprouver. Como nós. Quer fazer um grupo de estudo? Aí você convida as pessoas, né? Vem estudar com a gente? Pronto. Olha aqui, uma milícia, nós somos uma milícia. Um bando de milicianos do bem. Denise, Ana Constantina, Ana Nascimento, Márcia Vera, Cris e Marcos. Entre aspas, a palavra milícia, como ele botou aqui. Um grupo de pessoas, ó, estão focadas aqui o quê? No estudo, na memória, né? Para os serviços do bem, se lhes aprouver. Com eles, cercando a residência em questão, como fariam autoridades terrestres, a fim de evitarem quaisquer sorte das desagradáveis por parte dos obsessores. Por exemplo, vocês que estão na residência de vocês, Denise e Ana Nascimento estão na casa espírita, eu estou aqui na minha casa, que hoje eu não podia ir à casa espírita. No momento que nós estamos aqui estudando, com vontade, querendo aprender, e nós abrimos o estudo com a prece do nosso amigo Alberto, né, que no momento ele não está aqui, amigos espirituais vêm para os nossos lares. Estão aqui nos protegendo. Porque esse é o momento santo, é um momento abençoado. Lembra que Jesus falou: quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei presente? Então, ele diz aqui: cercam a residência em questão, como fariam autoridades terrestres, quer dizer, polícia, né? A fim de evitarem quaisquer ataques por parte dos obsessores, que poderiam querer evitar a partida das suas vítimas, dada a hipótese de poderem perceber a movimentação que seguira. A boa espiritualidade pode até trazer outros espíritos que estão para a nossa casa, que estão necessitados de aprendizado. Ou então, eles chegam e veem que dentro da nossa casa tem vários espíritos. E esses espíritos precisam ouvir aquele assunto, eles os organizam. Botam eles sentadinhos, organizadinhos, ali junto a nós, perto do computador, para eles. Porque tem alguns que precisam ouvir a nossa voz. Entendeu? Da mesma maneira que vocês estão me ouvindo, e eu ouço vocês, quando vocês falam alguma coisa, eles precisam ouvir. Eles ficam aqui, todos de nós, ouvindo as orientações de quem? Minha? Não. Do doutor Bezerra. Do doutor Bezerra. Isso é para todo mundo, encarnado e desencarnado. Terminada a reunião, os amigos espirituais, se necessário, os levam ao fim da palestra pública, para onde eles precisarem ir. Às vezes um hospital, né? Uma casa de repouso, uma oficina de trabalho, uma escola, são encaminhados. Então, eles aqui, esses amigos espirituais vêm para evitar, né? Aí eles dizem aqui, né? A fim de evitarem quaisquer sortidas desagradáveis, quer dizer, ataque, qualquer coisa assim, por parte dos obsessores, que poderiam querer, no caso aqui dessa família, evitar a partida de Leonel de Alcina, das suas vítimas, dada a hipótese de poderem perceber a movimentação que se seguiria. Então, quando o doutor Bezerra decide que Leonel e Alcina devem ser levados por Roberto e Peri para um lugar aonde haja eles possam ser atendidos, mas um lugar na faixa vibratória deles, inimigos deles podem não querer que eles sejam levados. Porque se eles forem levados, pressupõe o quê? Que serão tratados, amparados. E eles não querem, eles querem eles ali. Então, eles poderiam vir para atrapalhar a retirada deles, caso eles fiquem sabendo. Então, por isso que a milícia se estabelece ali para evitar um ataque, né? Que eles impedissem a partida deles. O móvel do suicídio, quer dizer, o móvel do suicídio, quer dizer, razão.
razão do suicídio de Leonel, criado, como sabemos, sob pressão de inimigos invisíveis. Então, Leonel se suicidou porque sofreu assédio, pressão dos adversários, dos obsessores. Fora o terror a uma inevitável ordem de prisão. Porque ele era, vou dar um spoilerzinho, corrupto, com de ser preso que cometeu crimes. Os obsessores ficaram em cima dele. Você vai ser preso, né? Estou doido para você atrás das grades. Onde é a exceção da família? Começaram. Ele, com medo de ser preso, tirou a própria vida. Então, o medo ao cárcere humilhante e degradante que lhe escancarava possibilidades irreprimíveis. Curvou-se aquelas influências, envolveram-se em complexos irremediáveis no seio da firma comercial. Ele trabalhava numa empresa, e eu não vou falar agora o que fez, mas vocês já podem deduzir, né? A que emprestava os próprios vapores profissionais como guarda-livros e caixa interino, que era da mesma cargos estes da mais alta importância do comércio, e que outrora somente se confiavam a pessoas de reputação inatacável e íntima confiança da firma que as admitia. Então, ele trabalhava numa firma, era caixa, contador, né, o famoso contador, lidava com o dinheiro da empresa. Imagine o que ele deve não deve ter feito, né? Deve ter dado um golpe na empresa e o patrão tinha muita confiança nele. Mas para que o leitor lembre dos conhecimentos em torno das infiltrações obsessoras que podem envolver uma personalidade, ó, infiltrações obsessoras. Aquela ideia que vem, lembra que a Joana de Ângeles falou para gente nesse livro aqui, Episódios Diários, né? Quando ela falou do pensamento, né? Ela falou assim, né? É, os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais. É um em episódios diários do capítulo Pensamentos, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. É lógico que esses pensamentos vão surgir na cabeça dele, por quê? Porque quando, de repente, se a gente vai ver depois, ele começa a ver o dinheiro passando na frente, pelas mãos dele, ideias ideias dele, começa a surgir, tipo assim, ah, se esse dinheiro fosse meu, acabou, acabou. A ideia surgiu na mente dele. É como alguém dissesse assim: alguém jogou uma colher de mel aqui na mesa. Daqui a pouco a pessoa chega da cozinha, olha, meu Deus, a mesa está cheia de formiga. Não acontece isso às vezes? Você deixa alguma coisa em cima da mesa, um doce, né? Como for mosca, qualquer coisa assim. Aí você olha, meu Deus, caiu aqui um pouco de mel na mesa. Eu percebi que aquela está cheia de formiga em volta, não está? Elas vieram. Ou então formiga, elas vieram, né? Ou moscas, elas vieram. Porque alguém deixou cair alguma coisa que atrai esses insetos. No caso de Leonel, como contador na empresa, ele começou a ver, ó, o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, ideias. Ah, estou precisando tanto trocar a geladeira, né? Ah, aquele carrinho, meu carrinho está tão caidinho. Não é
Não é nem comprar um 0 quilômetro. Eu posso comprar até um usado, né? Um usado já me quebrava o galho. Será que alguém perceberia? Aí ó, alguém diz assim, opa, anteninha ligada, cima, né? Então, ela diz aqui, os pensamentos emitidos, porque senão a pessoa vai dizer o quê? Sou vítima. Então, a Joana, ela coloca aqui, pensamentos emitidos. Quem emite? Nós. Ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações, os desejos e os estados psíquicos de toda a humanidade. Né? Então, o que ele disse aqui? Ele trabalhava lá, naquela empresa, homem de confiança. E aí, de repente, as infiltrações obsessoras que podem envolver uma personalidade. Então, dizer que mais para que o leitor leigo dos conhecimentos em torno das infiltrações obsessoras que podem envolver uma personalidade possa ajuizar dos seus sintomas e até procurar recurso na ciência psíquica para debelar o terrível mal com os corretivos fornecidos pela mesma ciência. Então, a gente tem que estar sempre atento, muito atento, porque às vezes esses pensamentos, essas questões, elas começam a surgir na nossa cabeça, né? De repente você está aqui, aí começa a pensar uma coisinha aqui, começa a pensar outra coisinha ali. A Joana também, no capítulo que trata do desânimo, ela diz assim, mais ou menos, que o desânimo, instala-se a pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar que se agrava com o invasor que conquista passo a passo os espaços abandonados à sua frente. Vamos trocar a palavra desânimo por pensamentos. Pensamentos não muito bons, né? Instala-se pouco a pouco, inspirando pessimismo e mal-estar. Então, de repente, aqueles pensamentos vão entrando na nossa cabeça. Aí depois ela assim, quando sintas a insinuação do desânimo, ou então, quando você sente que essas ideias de giri, vamos dizer assim, está sempre, quase todo dia, entendeu? Ali, é o famoso. Eu estou parado aqui em casa, de repente, né? Começa esses pensamentos vêm na minha cabeça. Olha só, todo mês teu salário termina antes do mês acabar, entendeu? Todo mês você fica nesse apego. Será que de repente, né? Não pode fazer alguma coisa? Logicamente, teve a ideia. Aí começa, né? Ela diz aqui, ó, quando essas ideias começarem, você começa a perceber que isso está sendo assim constante, usa a razão e expulsa essa ideia da sua casa mental. Porque às vezes você teve deu uma escorregada, tá? Às vezes você deu uma escorregada. Que é normal a gente dar essa escorregada no nosso grau evolutivo, né? Às vezes a gente deu uma escorregada, mas se você começa a perceber que todo dia essa ideia está vindo, pode ser que a tua escorregada comece a ser alimentada.
por outra mente que está potencializando isso. Então você começa. Por que será que todo dia eu estou com esse pensamento? Corta. E tem outro capítulo dela aqui, o capítulo 8 desse mesmo livro, chamado Vazia, onde ela diz assim: cuidado com a vazia, sem objetivo, sem atividade. Porque às vezes, quando você está em casa, às vezes jogada no sofá, né? Desanimada. E aí a hora que começa. Ela diz: nesse espaço, a mente engendra mecanismo de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Aí ela diz aqui: se por alguma circunstância surge de uma hora vazia, preencha uma leitura salutar, uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer. Está nessa hora vazia? Pega aí o YouTube e vai ouvir uma palestra sobre o Evangelho de Jesus. Assiste uma, assiste duas, assiste três. Eu duvido que o obsessor vai ficar ouvindo palestra de Jesus, Sermão da Montanha, a mulher samaritana. Ele vai assistir 50, cada palestra do Haroldo Dutra, que eu recomendo. Que ele vai ficar assistindo 3, 4 palestras de Haroldo Dutra de 50 minutos, falando de Jesus, do bem e do amor. Ele, ó, vai lá procurar outro lugar. E se ele não for, ele vai acabar evangelizado. Ele vai acabar evangelizado. E ela diz aqui, né? Se por alguma se aparecer hora vazia, preencha com algo bom. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação e a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e digo que será desconhecido tesouro de alegria e paz. Hora vazia, cá. Então, gente, é difícil, está complicado. Pega um papelzinho e diz assim, ó, do dia, enquanto que às vezes a coisa está demais, você sente que a pressão está forte demais. Todo dia de manhã, de 9 a 9h30, vou assistir uma palestra de 20 minutos do Evangelho. Todo dia, à tarde, vou pegar mais 20 minutos. À noite, vou pegar mais 20 minutos. Faz um programa, porque aquilo pode ser a tua salvação. Pode ser a tua salvação. Ou então, eu vou pegar 20 minutos para ler, vou pegar alguma coisa para fazer, vou ajudar alguém, vou estabelecer o horário de passe. Todo dia eu vou tirar um horário para rezar pelos outros. É o que ela fala aqui. A gente precisa cuidar, como de doutor Bezerra, voltando aqui para o livro Drama da Obsessão, das influenciações, né, que nós podemos sofrer, né? Então, isso aqui, não ignorava ele que em torno de uma individualidade penitente, desencarnada ou não, volteiam, né, entidades viciosas e perturbadoras. Isso está lá nisso na aula que nós lemos hoje, né? Então, eles estão ali, esperando o quê? A nossa hora vazia. A nossa hora vazia. Então, voltando aqui onde a gente estava, né? Mas para que o leitor, aquele que não tem muito conhecimento desse assunto, dos conhecimentos em torno das infiltrações obsessoras que vão acontecer na tal da hora vazia que a Joana de Ângelo nos fala, que pode envolver uma personalidade, possa ajuizar dos seus sintomas e, a tempo, procurar recursos na ciência psíquica para debelar o terrível mal,
com os corretivos fornecidos pela mesma ciência, entendemos dever explicar algo que se passava com aquela personagem dessa história. Então, ele vai explicar agora o que se passava com Leonel. Então, se vocês perceberam aqui, doutor Bezerra chamou a nossa atenção para a obra vazia, que a Joana de Ângeles tão bem explicou também, e ele mostrou aqui, como a Joana, o que a gente tem que fazer para não deixar que essa hora vazia cresça e nos traga problemas gravíssimos no futuro. Então, o doutor Bezerra agora vai falar do Leonel. As anormalidades morais e psíquicas surgiram na vida de Leonel desde a infância. Desde a infância. Por isso que a gente falou em aulas passadas que o processo obsessivo às vezes começa, né, ainda no útero, outras vezes até antes do sujeito encarnar. Durante esse período, em que geralmente a criança é graciosa e gentil, passiva às disciplinas educativas, a dita personagem, que é Leonel, mostrava-se avessa, quer dizer, não aceitava, aos próprios carinhos maternos, preferindo rebelar-se contra toda e qualquer modalidade de correção imposta pelos pais. E também pelos mestres da escola que frequentava, e repelindo conselhos e advertências que visavam orientá-la para os bons princípios. Sempre foi uma criança rebelde, né? Demorar a instruir-se, olha aí. Foi aquela criança, né, que repetiu vários anos a escola. Nas escolas onde tentava o curso primário, queixando-se de constantes depressões e, frequentemente, tornando-se presa de violentas dores de cabeça que o arrastavam a crises de desesperos impróprias de uma criança. Dificilmente concordava em ingerir as drogas, os remédios, né, receitados pelos médicos da família, o qual se abalava às vezes, altas horas da noite, solicitado por alguém da família, que o procurava cheio de aflição. Então, às vezes acontecia de madrugada, ele passar mal e o pai e a mãe tinha que sair correndo para chamar o médico para atendê-lo. Em presença do médico, negava-se a deixar-se auscultar, quer dizer, examinar, embora sofresse. E colérico e vermelho, como se uma apoplexia, quer dizer, uma crise grave, estivesse iminente, os olhos injetados de sangue, pela violência das dores de cabeça que sofria, não só entrava a insultar o médico, expulsando de casa, como se metia debaixo das camas, dos sofás e das mesas, desfeita em choro histérico ou presa de gargalhadas suspeitas. Criança, hein? E tanta força empregava contra os citados móveis, debaixo dos quais se metia, que os levantava as costas e virava-os, não raro, de pernas para o ar, escandalizando os familiares e também o médico, que habitualmente aconselhava seus pais doses de chineladas alternadas com a medicamentação por ele próprio receitada, pois que em tudo aquilo, no seu modo de entender, do modo do médico entender, existia também alta percentagem de má educação e rebeldia, que estavam a requisitar severa e imediata correção. Então, achava que os pais tinham que bater nele também, né? De outras vezes, verdadeiramente possesso pelas entidades trevosas do invisível. Olha só, entidades trevosas do invisível. Não era o obsessorzinho entristecido com ele, não, tá? Quebrava os consolos e aparadores de sua mãe e as porcelanas existentes nos armários, onde se guardava a louça da casa. Quebrava espelhos, vidraças, e tais eram os desatinos que sobrevinham dentro do lar, daí derivados que, desesperado, seu pai saía para a rua, às vezes, a altas horas, adiantadas da noite, receoso de esbordoá-lo e matá-lo, sob a cólera que se sentia invadir. Enquanto sua mãe caía com ataques nervosos de suma gravidade, após o que ele próprio caía em prostração surpreendente, abatido e sonolento, para avançar pela noite adentro, presa de pesadelos terríveis. Quando ele sossegava, ia dormir, começavam os pesadelos.
durante os quais se sentia envolvido em chamas no centro de uma fogueira imensa, encarcerado em prisões infectas, torturados por azorragues, instrumentos, né, de tortura, e mil outras impressões que a custo se dissipavam. Não obstante, atingido a puberdade pelos 11, 12 anos, tais anomalias arrefeceram. Quer dizer, quando ele foi chegando lá pelos 11, 12 anos, esses ataques diminuíram, tá? Diminuíram de intensidade, oferecendo esperanças de cura. Aí os pais ficaram, né? Opa, está melhorando. E o tratamento psíquico traria, então, modificações gerais, traçando, porventura, a trajetória nova em seu destino. Se os pais, desde cedo, talvez, buscassem levá-lo para um psiquiatra, e também, quem sabe, fazer um catecismo na igreja, se ele fosse católico, né? Um atendimento religioso numa igreja, de pequenininho. Daí a importância de nós levarmos nossos filhos para um uma escolinha religiosa, vamos dizer assim, em qualquer religião, não interessa se católico, evangélico, espírita, umbanda, candomblé, não interessa. Teve escolinha voltada para criança, orientação religiosa para criança, leva, leva, porque você não conhece seu filho. Nós não sabe, como diz o Hermínio Miranda naquele livro maravilhoso, nossos filhos são espíritos. Você não sabe de onde esse espírito vem, nem o que ele fez. Então, se esses pais tivessem dado a ele uma orientação religiosa, um tratamento psiquiátrico, podia ser que isso diminuísse, melhorasse. Como ele diz aqui, doutor Bezerra, mas infelizmente para todos, seus pais e sua família, atidos à indiferença, quer dizer, não ligavam para esse tipo de coisa, dos assuntos espirituais, conservando-se pouco menos que materialistas, não cogitaram de coisa alguma racional a seu favor. Sua mãe doente, afetada de ambos os pulmões, definhava lentamente. Mas ainda assim, encaminharam a religião, confessando ao vigário da paróquia, onde decidiam as intraduzíveis diabruras do filho. Paciente, o bom sacerdote tentou aconselhá-lo afetuosamente, atraindo para o catecismo e lecionando-lhe normas de boa conduta moral e social de respeito a Deus. Mas Leonel opunha-se ao ensino. Muitas vezes, os pais levam os filhos, mas não frequentam. Não frequentam. É importante, quando você coloca seu filho numa evangelização de alguma religião, olha, se você coloca seu filho na evangelização de alguma religião, por quê? É porque você é simpático com aquela religião. Então você deve frequentar também. Ah, eu não quero ir. Ah, vai. Vi uma vez, eu vi uma palestra do professor José Jorge. Ele era um palestrante lá do Leão Denis, estudioso, profundo estudioso da doutrina espírita, né? Então, ele dizia o seguinte nessa palestra, que ele era espírita, né? E desde pequeno, ele botava os filhos dele para ir assistir a evangelização infantil do centro. E a criançada pequena, o que é? Domingo, sábado, não, não quero ir. Fazia pirraça, aquela coisa, não quero ir. Meus colegas estão na rua jogando bola, eu tenho que ir para o centro. Aí ele chegava, botava os filhos dele, sabe? Aquela coisa, sabe o que que faz? Eu não vou, ele vem. Aí ele botava a bronca e dizia assim: da minha casa, come do meu feijão, segue a minha religião. Vão, criança não tem livre-arbítrio. Levava eles, às vezes eles iam espelhando para o centro. E ele dizia: come do meu feijão, segue a minha religião. E levava, obrigava os filhos pequenos. Depois que fica adolescente, você não pode, mas pequeno ele obrigava e levava.
Aí, quando chegava lá, eu tô com raiva, cara amarrada. Mas quando chegava lá na aulinha, encontrava os outros coleguinhas, aí, quando terminava de ir embora, eu não quero ir embora, não. Porque encontrava os colegas, né, da escola, aí ficavam lá, e aí eles assim, agora você não queria vir? Ficava um pouquinho, porque depois da aula sempre ficava brincando, com coisa, e ele falava, isso não é assim mesmo. Depois, na hora de ir embora, não tem nada, quer ficar lá, ficar brincando com os colegas. Então, mas ele dizia assim, ele arrastava todo mundo, ia todo mundo chorando para o centro. Mas ele dizia, comendo meu feijão, segue a minha religião. O dia que vocês comerem do feijão de vocês, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Mas tem que ser assim, né? E olha só, se você deixar a criança por conta, o que ela quer comer todo dia? Hambúrguer, batata frita, tomar sorvete. Não é assim? Aí você tem que comer legumes, tem que comer verdura. Qual é a criança que vai dizer, a não ser aquele do comercial da televisão, mãe, eu quero comer brócolis, mãe, eu quero comer cenoura. Criança, né? Normalmente, a maioria das crianças é ruim de comer, não é? Meu Deus do céu. Não quer comer pouquinho, você fica ali. Vamos comer. Eu quero ver esse prato vazio, bem assim. Qual a mãe que já não passou por isso? Quero esse prato vazio. Ninguém levanta a cabeça enquanto o prato vai acabar de comer. Aí, quantas colheres? Vai, 3 colheres. Aí você vai em casa assim. Quantas colheres, mãe? O Pedrinho separava. Quando chegava na metade do prato, ele mãe, eu não vou mais comer. Não, não comer. Quantas colheres? Eu, mais 4. Aí ele dividia a comida em colheres. Eu dizia, não, essa tua divisão tá boa, não. Essas tuas, que eu dizia assim, mais 4 colheres. Aí ele botava 4 colheres pouquinhas e deixava sobra. Um dia até que foi. Não, essas colheres estão muito vazias. Aí eu fazia a separação, botava 4 colheres cheias no prato, separava-se no prato. Uma colher, 2 colheres, 3, 4 colheres. Eu deixava sobrar um pouquinho só, para dizer que comeu tudo. Mas essa tua colher é muito cheia. Eu digo, mas e essa colher mesmo? Aí comia aquelas 4 colheres ali. Então, comia 3. Ah, mas tá bom, tá bom, tá bom. Então era assim, quantas colheres mais a comer? Eu dizia, mais 3. Aí ele dizia para ela, 3 colheres vazias. Não, é 3 colheres cheias. Olha aí. Criança. Então, se você deixar, o que vai acontecer? Ah, eu quero ir para a escola com a roupa tal, não pode ter uniforme. A criança é assim, então você tem que educar. E educar não é fácil. Então você, às vezes, tem que ser firme. Né? Vamos tomar vacina, fazer aquele escândalo, né? Muitas crianças choram, quer tomar vacina. Se você deixar, não, não vai tomar vacina, não, porque está chorando. Vamos tomar vacina. Chega lá, segura a criança, a enfermeira segura. Não tem que deixar tomar vacina assim. A mãe segura, a enfermeira segura. O cara toma vacina, acabou de tomar vacina, chora um pouquinho e para. Você olha, tá chorando. Ah, não. É aquele escândalo porque não quer tomar vacina. Não quer tomar banho, não tem criança. Não quer tomar banho. Aí, às vezes, você dizia assim, dizia Pedrinho, vai tomar banho. Aí ele, voltar, vai tomar banho sozinho. Deixa. Quando chegava do chuveiro, o chuveiro estava aberto e estava no cantinho, só pegando, molhando a mão, só molhava a mão, passava o cabelo, passava assim. Aí eu já tomei banho, já tomei banho. Quando você entrou debaixo do chuveiro, aí a cara, o banho não entrou, não. Olha, banho, passa assim, vai enganar, porque não consegue tomar banho quando é criança. Vai tomar banho. A criança pronta. E você tem que estar ali. Tem que estar ali, né? Então, aqui no caso, o padre até tentou, mas né, ele manifestava o Leonel ao horror das coisas da igreja, em tanta aversão ao sacerdote, que o sacerdote, desanimado, declarou àquela sofredora mãe que seu filho era criança e corrigiu de má índole. E somente a lei do Criador teria bastante sabedoria para chamá-lo de Deus. E a mãe, já cansada, desanimada, não insistiu. Levava ele para outra igreja, né? Obrigava ele, ficava ali com ele, de uma forma, mas não. Aos 15 anos, morreu o pai, após breve enfermidade, deixando ele, Leonel, em pleno
liberdade, em, em plena liberdade. Aos 17, as antigas crises desapareceram, mas hábitos novos sucederam aos antigos. As crises diminuíram, mas outros vícios apareceram, porventura ainda mais daninhos, perigosos. Toda e qualquer soma financeira que lhe caísse sobre os olhos era desviada para o jogo e o trato com mulheres desonestas. Vários empregos em casas comerciais foram tantos outros vexames que pungiam o coração de sua mãe, que por várias vezes ouviu de empregadores, quer dizer, dos patrões do filho, queixas acerba da sua conduta e até insultos ao ser ele despedido, em face do mau procedimento para com os seus chefes. Então, era aquele funcionário que, às vezes, desviava alguma coisa da loja, da empresa que trabalhava, né? Finalmente, com muito esforço e sob vigilância do padrinho, ele tinha um padrinho, que lhe substituir até certo ponto o pai, conseguiu findar o curso de ciências comerciais, que era aquele curso de contabilidade, né? Que desde muito tentava e tornou-se guarda-livros, quer dizer, contador, né? Título equivalente ao que hoje se denomina perito contador. Vamos dar uma paradinha aqui nessa história, né? Próxima semana, dia 1º, a gente começa no próximo parágrafo, no capítulo 7, ainda estamos no capítulo 7. Diz assim: por esse tempo o jogo absorveu, daí, do 9 de 25. Já deu para perceber, né, gente? Que a história do Leonel não vai muito longe, né? Não vai ter, assim, um fim muito agradável, né? Pelo que nós já percebemos por aqui, o Leonel parece que vai mais. Quando a gente ouve essa história, não é fácil a gente identificar, de repente, alguma pessoa que a gente conheceu, que a gente já, tipo, como diz o outro, né? Que a gente já viu esse filme em algum lugar, né? Às vezes a gente conhece pessoas que têm essas situações dentro de casa com algum filho, né? A gente vê isso. Às vezes você olha assim, né, você diz assim, não sei não, mas eu acho que eu já vi essa história, eu acho que isso não vai terminar bem, não. Às vezes é com um sobrinho, um primo, um adulto, um vizinho, às vezes até com o próprio filho, né? Às vezes a gente vê esse tipo de coisa, essas coisas acontecerem. E a gente fica, ah, meu Deus do céu, se essa mãe não cuidar, eu acho que não vai dar, isso aí não vai terminar bem. E às vezes dificilmente a gente erra, né? Se não tiver uma mudança verdadeira naquela situação, aquilo ali ó, vai desgringolando, desgringolando, e dali um tempo, quando você vê, a coisa desandou, né? Mas é aquela coisa, né? São espíritos que precisam de ajuda, mas às vezes o responsável deixa. Ah, isso muda, isso é coisa de criança. O famoso, isso é coisa de criança. A gente não ouve isso? Isso é coisa de criança. Bateu nos amiguinhos, pegou o brinquedo do outro, trouxe para casa. Né? Entrou no mercado, aí sei que ninguém veja até do doce da gôndola, a gente não vê isso. E amanhã essa bobagem, é só um chocolatinho, uma balinha, o dono do mercado é burro. Que falta vai fazer para ele se meu filho pegou um docinho e comeu dentro do mercado? Às vezes até a pessoa faz isso mesmo, né?
Aí sai do mercado. O que é isso? Ah, eu peguei lá dentro. Ah, bobado. Olha, não faça mais isso, não, tá? Ah, é só uma balinha, não tem problema. Não faça mais isso. Basta. Mas leva o docinho para casa. Quando vier foi, tá, vamos voltar lá. Chama o gerente, olha aqui. Enquanto eu fazia compras, meu filho pegou esse doce aqui. Ele vai devolver. Ou então eu vou lhe dar o dinheiro, vou pagar. Mas não. Criança chega em casa com o brinquedinho da escola, com isso do coleguinha, com o brinquedo do coleguinha. Isso é coisa de criança. Você não vai ver, não. Aquele garoto tem muito. A mãe dele está sempre comprando brinquedo para ele. Muito mais ela não vai fazer falta. Aí um dia ele chega em casa com um carro 0 quilômetro. Chega em casa com um carro 0 quilômetro. Um celular que não é dele. Aí tem aquela música, né, do guri, né? Já viram aquela música do Chico Buarque? Escutem aquela música. É essa história, assim, meu guri. A mãe é cega. A mãe é cega. E tudo começou de pequenininho. Que não sejamos nós cegos, porque nós temos netos. Se os filhos já cresceram, temos netos, sobrinhos. Então a gente tem que prestar atenção, né? Porque, como diz o povo aí, é de pequeno que se torna pequeno, que se torna pequeno. Os famosos ditados populares, né? Que aí, quando a gente vai prestar atenção neles, a gente vê que tem uma verdade, né? Lembra que os mais velhos diziam? Presta atenção nesse menino, que é de pequeno que se torce o pepino, né? Era assim, os nossos avós falavam, não era. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Hoje nós teremos a nossa irmã Cristina Berriel, que vem fazer a nossa palestra. Campanha na campanha. E campanha na campanha, esse termo ele fala sobre esforço para conseguir alguma coisa. Questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Então, dá uma paradinha aqui, daqui a pouco eu não vou sair, não, tá? Se a Cristina chegar aí, Cristiane, né? Você faz uma sala para ela, tá, Denise? Um beijo aí do coração de todos. Daqui a pouco todos estão convidados para assistir a palestra, tá, gente? Daqui a pouco a gente está de volta. Boa palestra, Tom. Olá, Cristiane. Tá me ouvindo agora? Ainda está dando microfonia. Acho que agora vai. Desculpa, tá? Vou tirar o volume aqui. Boa noite, querido. Diamento, Ah, Rose. Boa noite, tudo bem? você vai compartilhar algum slide? Não, É porque entrou aqui um pedido de um negócio que eu nunca vi o que é. Sobre. Tam- Pode falar. não, também não sei. Tava só aqui tentando tirar aquele fundo de uma ponte que tava um coloridão que eu tava achando muito feio. Mas eu não, só se foi eu tentando ali, mas eu não vou compartilhar nada não, tá? Só vou tirar um negócio aqui que eu tô vendo que tá aparecendo.
Beleza? Acho que agora Tá, tá certo. tá bom? Tá bom. Tá. Qualquer coisa Aqui também eu você tirei. puxa a minha orelha. Eu tô no. Rose, a gente está no intervalo? Aham. Daqui a pouco o pessoal volta. Ah, tá bom.